Livro de Gênesis 18 diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Aleluia. E no 9 diz assim: E disseram-lhe: Onde está Sara? Aleluia. A tua mulher. E ele disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, a tua mulher, terá um filho. Aleluia. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Aleluia. E eles eram, Abraão e Sara, já velhos, adiantados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: Terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Aleluia. Na verdade, darei eu à luz, havendo já envelhecido. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aleluia. E Sara negou, dizendo: Não me ri. Aleluia. Portanto, temeu. E ele disse: Não diga isto, porque riste. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O anjo do Senhor, aleluia, foi até Abraão, aleluia. Louvado seja Deus, com uma palavra. Aleluia. Eu quero começar nessa tarde dizendo que uma palavra liberada da boca de Deus tem o poder para mudar história. Aleluia. Uma palavra liberada era tudo, aleluia, o que Sara e Abraão tinham. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E uma palavra da boca de Deus, aleluia, aleluia. É tudo que nós precisamos, aleluia. É tudo que você precisa, é tudo que eu preciso para que nós possamos viver, aleluia, as promessas do Senhor. Eu não sei pelo que você tem esperado, quanto tempo você tem esperado, aleluia. A palavra do Senhor diz, aleluia, que o desejo demorado, a promessa demorada, o sonho demorado enfraquece a nossa alma. Por vezes nós estamos enfraquecidos, né, diante das demoras de Deus, diante das coisas que nós temos esperado da parte do Senhor, que nós temos orado, né? Eu não sei qual é o milagre, se é uma cura, se é um filho que você está esperando, aleluia, como Sara, né? Eu não sei qual é o teu milagre, qual é a tua promessa, mas muitas vezes nós enfraquecemos, aleluia, aleluia, diante do tempo, da espera, aleluia. Mas o desejo chegado, aleluia, a palavra de Deus diz que o desejo chegado, o sonho chegado, a promessa, aleluia, aleluia, chegada, ela é árvore de vida, aleluia. Então, muitas vezes nós colocamos nossos sonhos, aleluia, numa caixinha, aleluia, porque nós não acreditamos mais, porque o tempo já passou, porque a nossa idade já passou, porque as impossibilidades são muitas, alamassuri canta alamanaia, mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que o Senhor chamou Abraão como pai de uma grande nação, aleluia, mas o cenário não era, aleluia, compatível com a promessa, aleluia. Muitas vezes parece que o Senhor, aleluia, errou de endereço, muitas vezes parece que o Senhor, aleluia, se enganou quando ele fez a promessa, aleluia, que ele seria pai de uma grande nação, quando na verdade ele não podia nem ter mais, nem podia ter filhos diante da sua idade. Sara já havia cessado o costume das mulheres,
aleluia. E quando, aleluia, eles foram visitados pelo anjo do Senhor, aleluia, aleluia, diante do tempo da espera, muitas vezes da incredulidade que já tinha batido no coração de Sara, aleluia, quando ela escutou, aleluia, por detrás da tenda, aleluia, aleluia, o anjo falando, daqui a 1 ano eu virei e Sara, tua mulher, terá um filho. Ela riu em seu coração, aleluia, porque ela não queria mais se iludir, ela não queria mais esperar, então talvez ela tenha pensado, não me mintas mais, eu tô cansada. Quem sabe você já tem esperado, aleluia, tantos profetas do Senhor já têm falado, aleluia, a promessa a você, aleluia, já tem anunciado a promessa do Senhor, aleluia, mas você cansou de esperar o tempo, aleluia, aleluia. Toda promessa passa pelo teste do tempo, mas muitas vezes nós não conseguimos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, aleluia, e isso enfraquece a nossa alma, e muitas vezes a incredulidade entra no nosso coração, e nós já não conseguimos mais acreditar, e nós não conseguimos mais sonhar, e nós engavetamos os nossos sonhos, engavetamos a promessa que o próprio Deus falou, porque nós achamos que ele errou, aleluia, de endereço, aleluia, porque a promessa não combina, alabassuri canta a saia. A promessa muitas vezes não combina com o nosso cenário, a promessa não combina com a nossa idade, a promessa não combina, aleluia, com aquilo que o médico já falou, que a medicina já decretou, alebassuriana raya saramahas, mahasuri ramas, mahamakase mahas. Mas eu quero te dizer nessa tarde que que uma palavra liberada da boca de Deus, ela tem poder de mudar a história. E o Senhor mandou profetizar nesta tarde de hoje, ela Ramassaia, Ramase, Ramas, Ramase, Ramaka, Ramasea, Alamassá. Hoje, dia 19 de março de 2026, aleluia, marca na tua agenda esse dia, Ramassa, Massa, Ramas, marca na agenda esse dia de hoje, porque, aleluia, uma palavra liberada da boca de Deus, aleluia, tudo que você precisa, alabaçar. E a palavra liberada está na palavra do Senhor hoje, em Gênesis 18, para a tua vida. Aleluia, daqui a 1 ano, aleluia, eu voltarei, eu virei a ti, Sara, a tua mulher, terá um filho. Eu voltarei a ti, diz o Senhor, e você, aleluia, terá nas tuas mãos a tua bênção, terá nas tuas mãos a tua vitória, terá nas tuas mãos aquele sonho que você tem orado, que você tem clamado, que você tem buscado, aquela promessa que o Senhor te fez há anos atrás, há meses atrás, eu não sei quanto tempo, quantos dias, quantos anos, aleluia, mas não faça como Sara. Aleluia, não é que Sara não acreditava no poder de Deus, ela conhecia o Deus de Abraão. O Deus de Abraão era o mesmo Deus de Sara, mas ela já tinha, aleluia, aleluia, esperado tanto, aleluia, que ela já não estava mais acreditando e ela guardou, aleluia, aleluia, esse sonho, essa promessa dentro de uma caixinha no seu coração, e ela lhe deixou, aleluia, 7 chaves, aleluia, porque ela dizia no seu coração, não me minta mais, não me faça mais acreditar, aleluia, não me faça mais acreditar, aleluia, porque ela já estava cansada, e muitas vezes nós estamos assim, cansados, aleluia, de esperar, cansados, aleluia. Muitas vezes nós não estamos nem na metade dos anos pelos quais eles esperaram, aleluia. Nós já estamos cansados,
mas a palavra do Senhor diz, aleluia, que o Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não existe pelo poder da palavra de Deus. Nós precisamos declarar a palavra de Deus, nós precisamos acreditar, aleluia, porque assim como Sara riu, muitas vezes nós estamos rindo no nosso coração. O tempo passou, aleluia, e nós achamos que Deus se esqueceu, e nós achamos que a promessa passou, que também nós não vamos viver a promessa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor manda nesta tarde, alabassuri canta alamanaia, eu profetizar, aleluia, sobre a tua vida, aleluia, aleluia. Uma palavra liberada da boca de Deus, aleluia. Em Gênesis 18, mudou a história, aleluia, de Abraão e de Sara, aleluia. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ele disse, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, a tua mulher, terá um filho. Aleluia, eu profetizo que daqui 1 ano, em nome do Senhor Jesus, aleluia, você, aleluia, conceberá o teu milagre, você conceberá o teu milagre e ele estará, aleluia, nas tuas mãos, aleluia. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele, aleluia, eles eram jantados em idade, Sara já tinha cessado o costume das mulheres, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, pois, riu-se Sara consigo mesma, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E disse o Senhor, o que é aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, que tudo vê, que tudo sabe, aleluia. Por que se riu Sara dizendo, aleluia? Porque ele ouviu, aleluia, o que estava no coração de Sara, ele viu o que estava no coração de Sara, aleluia, aleluia, ele vê o que está no nosso coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, darei eu a luz, havendo já envelhecido? Para ela era algo impossível, era uma impossibilidade muito grande. Aleluia. Aí no 14 diz assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Aleluia, o Senhor manda te perguntar, haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Ele volta a dizer, aleluia, ao tempo determinado. Quero dizer que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E o teu tempo, a tua hora, o teu dia, o teu mês, o teu ano já está marcado na agenda de Deus e Ele vai te entregar a tua vitória. Ao tempo determinado, tornarei, aleluia, a ti, aleluia, por este tempo, aleluia, da vida, e Sara terá um filho. Alebassuri canta arrasaia ramanasa. Quero dizer, alabassuri anahanas, que a esse tempo determinado, daqui 1 ano, hoje é dia 19 de março de 2026, aleluia, o Senhor, aleluia, voltará a ti, aleluia, e você receberá a tua bênção, aleluia, você estará com a tua bênção na tua mão, ou nos teus braços, assim seja conforme a tua fé, assim seja conforme a tua fé, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, nós temos que, aleluia, nos apropriar da palavra de Deus, nós temos que declarar a palavra de Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor cumpriu com a sua palavra, aleluia, a vida de Abraão e Sara,
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Sara acabou negando. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. Ele disse: Não digas isto, porque riste. Aleluia. Então se levantaram aqueles homens dali, olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles e acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas a todas as nações da terra? Aleluia. Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. O que o Senhor tem falado acerca de ti, o Senhor lhe cumprirá. Não duvides, aleluia. Se apegue ao que Deus já falou sobre você. Se apegue à promessa que Deus já te fez. Se apegue, aleluia, porque o Senhor falou: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se apegue à sua promessa. Alabassuri canta, alabassaia. Se apegue à sua promessa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor fez como ele disse. Abraão e Sara, eles tiveram a Isaque, aleluia, e o Senhor os abençoou, aleluia. Quero dizer que o Senhor, ele não errou de endereço, aleluia. O Senhor não errou de cabeça, o Senhor não errou de nome, o Senhor não errou de casa, o Senhor não errou de CEP, o Senhor não errou de cidade, o Senhor não errou quando ele te fez a promessa, aleluia. Ainda que pareça impossível aos teus olhos, ao tempo determinado, te diz o Senhor, e voltarei a ti e te entregarei a tua bênção, a tua vitória, aquilo pelo qual você está esperando, aleluia. Tão somente, aleluia, creia, tão somente confie, aleluia. Porque o Senhor traz à existência aquilo que não existe pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Pelo poder da palavra de Deus, Deus vai fazer acontecer o teu milagre, o teu impossível. Alabassuri canta a saia, aquilo que você está esperando, alabassaia. Creia nessa palavra, que é a palavra do Senhor. Aleluia, que veio a nós nessa tarde. Se você observar, aleluia, em muitos livros da Bíblia, a palavra do Senhor diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Nesta tarde o Senhor manda te dizer: e veio a mim, e veio a você a palavra do Senhor dizendo. Alebassúria. Gênesis 18, aleluia, aleluia. E ao tempo determinado, eu virei a ti, aleluia, e Sara, a tua mulher, terá um filho. E você, meu servo, minha serva, que está escutando essa palavra, que crê na minha palavra, que crê no meu poder, alabassui hanaias, hanama hamasa, hanamana hamas, hanama hamakan hanamaes. O Senhor manda te dizer, aleluia, aleluia, te entrega a tua vitória no dia de hoje. Tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. A esperança demorada, ela enfraquece, ela enfraqueceu. A tua alma, aleluia, mas o desejo, a promessa que está por vir na tua vida, ela será como árvores de vida, aleluia, para os teus ossos, alegria para os teus lábios, aleluia, e gozo para a tua alma,
aleluia. Fica com essa palavra, aleluia. E não se ria, como Sara disse, não me mintas, meu Senhor, porque ela já tinha perdido a esperança e já não tinha mais expectativa de que o milagre dela pudesse acontecer. Mas eu e você somos encorajados nessa tarde aleluia, a crer no nosso coração e a temer ao Senhor pela sua poderosíssima palavra, que é fiel para se cumprir nas nossas vidas. O Deus de promessa, o Deus de aliança, o Deus que fala, que não é um homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa, prometendo ele, né, falando ele não cumpriria, prometendo ele não cumpriria. Aleluia. O Senhor não é Deus, não é o homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa. Aleluia. O Senhor não é como o homem que promete e não faz, que promete e não cumpre. Ele é Deus. Aleluia. Espera tão somente no Senhor. Anima-te, anima a tua alma. Aleluia. Anima-te, anima o teu coração. Aleluia. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Anima a tua alma, anima-te, diz o Senhor, anima o teu coração, aleluia, espera nele, confia nele e o mais ele fará por ti, porque ele é o Deus da tua vida, o Deus da tua história e tudo que nós precisamos é de uma palavra. E se você tem uma palavra nessa tarde, você tem tudo, aleluia. Mas se você não tem uma palavra, você não tem nada. Mas nós temos a palavra de Deus, aleluia, que é viva e eficaz, aleluia, que é poderosa para se manifestar, aleluia, para operar, aleluia, aleluia, tanto querer quanto efetuar nas nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra. Deus abençoe e até aleluia, o tempo determinado. O Senhor voltará a ti e você se lembrará dessa palavra. Ao tempo determinado eu voltarei a ti. Daqui 1 ano, te diz o Senhor. Alabassuri canta alamanaia. E você se lembrará dessa palavra. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.